Podcast da Estaca Tarumã, sejam bem-vindos. Vocês sabem que é aqui que a gente escuta mensagens inspiradoras do Evangelho de Jesus Cristo. A gente conhece líderes especiais e hoje, junto com a nossa especialista de mídia da Estaca, a irmã Melissa, nós temos aqui um bispo. Não é isso, Mel? Isso mesmo, tudo bem, presente? Tudo bem. Então, antes da gente começar esse podcast, queria só lembrar vocês que nós temos uma página da Estaca Tarumã no Facebook, é Estaca Tarumã CWB, e no Instagram também temos um perfil, que é Estaca Tarumã CWB também, tá? É muito importante que vocês possam seguir essas páginas para que você possa sempre estar assistindo o podcast e também que você possa estar curtindo e compartilhando mensagens inspiradoras. Então, Bispo Ferrão, tudo bem com você, Bispo? Tudo bem, senhor. É um prazer para mim poder estar aqui com vocês nesse podcast. Legal, obrigado pela tua presença. A gente quer conhecer um pouquinho mais de você, Bispo. Conta para nós quem é o Bispo Ferrão. Muito bem. Meu nome é César dos Santos Ferrão, tenho 33 anos. Eu sou natural de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Eu vim aqui para Curitiba a convite de alguns irmãos para estudar. Como assim? Já vou cortando. Como assim convide alguns irmãos? Irmãos da igreja? Não, irmãos da família mesmo. Alguns irmãos da família. Então... Vocês são em quantos? Exatamente, vocês são em quanto? Nós somos em 8 irmãos. 8? Quando eu cheguei da missão, eu tinha 2 propostas, né? Ou para vir para Curitiba ou ir para Florianópolis. E daí, enfim, ponderei e decidi vir para Curitiba. Peraí. Tá indo muito rápido, Bispo. Vai mais devagar. São 8 irmãos. Você tá em qual... Olha, Você é o sexto. Sexto. Tudo bem. Como que era viver com 8 irmãos, entre 8 irmãos lá, né? É muito emocionante. Porque assim, deve ser uma diferença de idade grande, não? Não, bem pequeno, assim. Então, chegou um momento que tinha 10 anos. Que tinha os 8 em casa. Tinha, os 8 em casa. Eu lembro quando meu irmão mais velho foi pra missão, eu tinha 10 anos. Foi quando o primeiro saiu, né? Tinha 10 anos. Foi bem marcante, assim, pra mim. E era uma aventura. Meu pai teve o privilégio de ter uma casa bem grande, com um quintal grande. Então a gente brincava muito no quintal, cuidava da horta, do jardim, tudo lá. Lá em Fontana do Livramento. Né? Fontana do Livramento. Brigaram muito, não? Ah, com certeza. Você era quase o caçula, então deve ter sofrido um pouquinho, ou não? Ou era o preferido? Ou era o preferido. Tinham 2 depois, né? Mais novos que eu. Mas acho que a briga mais era assim, com o irmão um pouquinho mais velho, o irmão um pouquinho mais novo. Né? Ainda que a idade era mais próxima, que a gente acabava convivendo um pouquinho mais. Tu não é isso? Brincava muito também, se divertia. Tudo menino? Não, são 6 homens e 2 mulheres. Nossa, é muita gente. Bastante. E vocês vocês conheciam a igreja desde pequeno? Como que a sua família conheceu o evangelho? Então, meu pai, ele conheceu a igreja por um amigo. Ele estava passando por algumas dificuldades, e o amigo compartilhou para ele o evangelho. Ele foi à igreja e conheceu a igreja, né? Acabou se batizando e ele serviu a missão. Quando ele voltou, ele foi trabalhar ao lado da casa da minha mãe. Daí ele conheceu ela, né, via ela e se apaixonou, né? E começou a conversar com ela. Ele sempre conta que ele via ela todo dia indo passear com o cachorro. Então ele pegou o cachorro com o irmão dele para passear. Fez a mesma coisa. Para ter um assunto para conversa. E daí se conheceram. Minha mãe foi à igreja, conheceu o evangelho e se batizou. Então, quando nós nascemos, né, e nós já tínhamos sido selados no templo, então nós nascemos todos sob convênio. E desde a infância a gente cresceu, né, de um lar que viveu o evangelho e meus pais ensinavam o evangelho para nós. Nesse período assim, de criança, adolescente, jovem, assim, o que você mais gostava na igreja? Os super sábados, seminário, era muito bom. Ser competitivo Da igreja, bastante. Então somos 2, eu sou também. Eu lembro que no meu primeiro ano de seminário eu achava que eu era o máximo, assim, porque a gente se preparava com as buscas de escritura, domínio da escritura. Eu estava
Nossa, né? Era nem na metade do ano e eu já sabia já 5 blocos de escritura. No seminário até era bom, né? Mas a hora que chegou na busca da escritura no regional, Isso era uma... aí eu saí. Porque eu tentei uma ou duas e, tipo, eu tava lá procurando e o pessoal já assim, né? Eu lembro que eu tinha dificuldade para ter tempo para decorar e às vezes eu ia pro seminário na rua lendo a escritura e fazendo meu irmão me ajudar a decorar. Tão competitiva que eu era. É, depois desse primeiro semestre, né, no segundo já foi um pouquinho diferente já. Eu já tinha as bolachinhas na época, né? E daí eu lembro que tinha as escadas da frente da capela, eu chegava cedo e eu ficava encostado numa murtinha que tinha, memorizando as bolachinhas, né? Os escritos nas bolachinhas. Mas assim, no teu tempo, marcava de giz ali e tal, ou não? A única coisa que ele fazia era de pintar a escritura e anotar o domínio doutrinário na beira, na borda da folha da Aí, tá, porque no meu tempo tinha uns caras Tava talco na folha. que colocavam assim, já tinha melhorado já. Mas era muito bom, né? A gente tinha essas reuniões de jovens de várias cidades, né? Então, o exemplo de ter ido a várias cidades ou jovens que foram lá foi muito legal. Que legal mesmo, uma boa experiência. E o seminário foi muito bom para o meu desenvolvimento. E além do seminário, que eu gostava muito, na época era o dever para com Deus, né? E eu me dedicava muito para fazer as metas, né? E me ajudou muito no meu desenvolvimento. Na minha época tinha lá 20 sugestões e eu precisava escolher 5 delas. Então, já vinham ideias prontas. Hoje, os jovens são muito mais desenvolvidos, né? Então, já cada um busca inspiração, ou até mesmo com a família, né? Ideias, sugestões para fazer. Tá, beleza. Daí cresceu, mudou pra cá pra quando? Pra Curitiba. Depois que eu cheguei na missão, Ó, peraí, vamos voltar ali do água, né? Porque depois que eu cheguei da missão, quer dizer que ele já foi com a missão. Ó, vamos falar da missão então. Qual missão você fez? Me conta um pouquinho dessa missão, hein? tudo bem. Então, eu, na época, a missão era com 19 anos, né? E eu lembro que achava que ia ser fácil, assim, fazer os exames, tudo. No fim, acabou me enrolando. Eu fui alguns meses depois de eu completar os 19 anos. Para mim, isso foi algo diferente, assim, já, sabe? Mas foi interessante. Eu lembro que todo mundo perguntava para mim, para onde que você quer ir, César? Para onde que você quer ir? Eu sempre falava, assim, aquela resposta pronta, né? Para onde mandarem saber. Então, onde o senhor escolher, eu ia, né? Mas aí teve uma irmã que ela perguntou, e para onde você não quer ir? A hora que ela falou isso, de pergunta diferente, né? Mas na hora veio, Bahia. Acho que Bahia não deve ser um lugar muito bom, né? Enfim, a gente conhece aí que a gente ouve na TV da Bahia, né? Então me deu assim acho que não é um lugar legal. Mas o senhor tudo conhece, né? E Conhece nossos pensamentos. ele conhece os nossos pensamentos. E quando eu fui, meu presidente da estaca falou que meu chamado tinha chegado, eu fui na casa dele buscar. E eu descobri que tinha um papel que ele entregue para mim e um papel que ele entregue para ele, né? E eu, infelizmente, vi o papel dele. Foi muito... Ele não conseguiu ser rápido o suficiente. Tinha o nome lá. Aí eu já gelei, né? Mas eu guardei aquilo pra mim, aí fui pra casa, tal, né? Todo mundo tava esperando. E eu lembro que eu tentei disfarçar, mas não consegui. Olha, eu teria do chamado, contar, ler pra família. Mas aí eu comentei, eu já sei pra onde que é. Eu vi o presidente, eu acabei vendo a folha do presidente, né? Daí eu contei que era pra Bahia. Eu fiquei, enfim, feliz, mas ao mesmo tempo com medo, né? Nossa, como é que vai ser? E na hora eu lembrei daquela irmã, né? Bendita pergunta que ela me fez, né? E eu fui para cidades bem longes da missão, bem distantes, era um lugar bem seco. Nos primeiros 3 dias eu imaginava, né? O que eu tô fazendo aqui? Tava doente, assim, já logo eu ia cedo. 2010. 2010. E prontamente o Senhor me falou, olha, você tá na missão, você é um discípulo de Jesus Cristo agora. Você tá doente agora, mas você vai ficar bom. Né? E eu melhorei rápido, no dia seguinte eu estava melhor já. E foi uma excelente missão, né? Realmente o povo da Bahia é um povo fantástico. Um
povo muito carinhoso, muito amigável e um povo cheio de fé, né? Então eu aprendi muito e pude desenvolver muito a minha fé estando com eles, ensinando eles na lição. Um dos testemunhos assim mais fortes para mim é que realmente é Jesus Cristo que conduz a obra dele. Os milagres acontecem porque ele prepara as pessoas e ele quer abençoar todas as pessoas, né? O Pai especificamente quer abençoar todos os seus filhos. Então foi uma experiência muito bacana. Mas então você voltou da missão e foi pro Rio Grande do Sul. Isso, eu voltei direto pro Rio Grande do Sul. Na época, tava só o caçula em casa. Então, Só isso. foi meu companheiro, depois da missão. Eu lembro que nos primeiros dias ele andava comigo, para onde eu ia, ele ia junto. Até acostumar, né, com a vida sem ter alguém do lado, né? E daí você abandonou ele e veio pra Curitiba. Eu fiquei lá um ano ainda, quase um ano. Eu decidi, como eu cheguei em janeiro, todos os vestibulares já tinham passado. Então, não tinha como sair para fazer uma faculdade em algum outro lugar. Lá tinha algumas faculdades, mas não tinha curso, eu tinha as condições que queria. E eu estava trabalhando meio período, trabalhava de manhã, de manhã eu estudava, à tarde eu trabalhava e à noite eu fazia cursinho para vestibular. Bastante coisa. E nisso eu me preparei para daí fazer a prova do Enem e daí nisso que vieram as propostas, né? As propostas de um lugar para mudar. Dos seus irmãos, você falou, né? Isso. Aí tinha meu irmão em Florianópolis e 3 irmãos aqui em Curitiba. 4 irmãos, na verdade. 4 irmãos aqui. Perde as contas. Lá e tinham 2 irmãos solteiros, né? Que é o Daniel e a Isabel. Aí decidi vir morar com eles. E fiz o vestibular aqui. Infelizmente consegui passar em algumas universidades e a primeira opção era engenharia civil. E comecei a faculdade de engenharia civil no ano de 2013. E foram os desafios aí, né? De adulto solteiro, estudando, trabalhando e por, enfim, 4 anos e meio, né? Nessa mesma condição. Conheceu sua esposa nesse período ou depois? Foi nesse período, né? Foi em 2015. Como que você conheceu ela? Então, a primeira vez que eu lembro, assim, que, tipo, nossa, vi ela e me apaixonei, né? Você foi igual seu pai, você comprou um cachorro e daí foi passear pra ter assunto com ela. Teve uma boa semelhança, assim, acho que a dica foi boa. Na verdade, eu vi ela a primeira vez no coral da Estaca. Eu sempre gostei muito de cantar em corais, né? Desde os seus 14 anos. Eu canto nos corais, sim, eu canto. Qual é a sua música preferida da igreja? Buia Beijo, do hino da igreja. Olha, primeiro que me veio à mente agora foi Careço de Jesus. Bonito. Muito bem, aí você conheceu ela no fim do coral. E quando eu vi ela, eu lembrei dos meus avós. Porque ela era, enfim, né, da estatura que ela tem, né? E eu bem alto, né? E daí meu avô e minha avó eram assim. Quando eu contei isso pra ela a primeira vez, ela achou estranho, né? Nossa, lembra da bola, assim. Mas foi o que deu o gatilho, assim, pra chamar a atenção, né? A gente já tinha até participado, ela sempre lembra que a gente tinha participado de algumas atividades do jazz, já que a gente tinha estado junto. Ela lembra mais. Ainda mais. Mas aí, vocês comentavam essa dos passeios, né? Eu tinha um dia da faculdade com horário livre, né? E era sexta-feira. E toda sexta-feira eu ia pro templo. Aí eu descobri que ela ia toda quinta. Então eu tive que mudar o dia, né? Certo. Aí eu mudei pra quinta-feira. Felizmente encaixou com as horários de classe, né? Eu chegava sempre no tempo, tipo, 9 horas da noite. Era o que dava, né? Que coincidência de ver aqui. Aí eu esperava ela sair e a gente voltava de ônibus juntos. E daí a gente Então tinha como. Então dava pra conversar bastante, né? Porque demora pra vir de ônibus. Pelo menos ali, meia hora, 40 minutos de conversa rolava, né? E foi muito bom. Acho que essas conversas realmente foram fortalecendo os nossos elos, né? E eu acho que um dia, assim, que ela fala que... Aí ela viu que a conversa era diferente, né? Como ia ter uma atividade do jazz, do Instituto Regional, né? No Portão. E eu convidei ela para ir comigo.
E aí ela conta, né, que foi quando ela, opa, acho que ele tá querendo só conversar, né? Mas a gente conversou por vários meses, assim, depois Namorar? a gente começou a namorar. Tive que pedir a mão dela dos pais, né? Claro. Com certeza. E depois de quanto tempo vocês casaram? Como que foi esse momento? Eu quero ver o Portela lá. Como foi o Portela lá, né? Foi engraçado, viu? Engraçado. Eu lembro que eu tava na frente da casa deles e tava toda a família, né? Não sei por que tava toda a família. Mas Porque ela já sabia, daí ela chamou todo mundo. mas na verdade, eu tô até tentando lembrar agora. Eu lembro que eu chamei ela pra ir na praça, perto da casa dela. E daí eu convidei ela pra namorar. E aí depois a gente foi na casa dos pais dela. E foi naquele jeitinho mesmo, né? Aqui tem aqui, pedi a mão da sua filha pra namorar. Aí foi a zoação, né? Dos irmãos, tudo depois. Mas foi interessante, assim. Eu tive bastante medo na hora. Mas ainda bem que eu consegui vencer esse medo. Vai com medo mesmo, né? Pai com medo mesmo. E aí casaram quanto tempo depois? 2 anos depois. 2 anos depois. E foi em 2017. Em setembro de 2017. Tem alguma tradição familiar que você tinha com a sua família que você trouxe para família que você formou? Bom, é que nós morávamos bem distantes do templo, né? Eu lembro que lá a gente, na minha cabeça assim, a gente ia ao templo umas 3 a 4 vezes no ano. E eu lembro que a maioria das vezes nós íamos em família. Tem até algumas fotos assim, a gente em família. Mas eu acho que nem sempre. E uma tradição que hoje nós temos, né, pelo menos a cada 15 dias, a gente ir em família ao templo, mesmo que seja só no jardim. E é uma coisa que começou do namoro, né? A gente sempre se encontrava no templo, né? E hoje em família a gente tem conseguido. Às vezes não chega a ser essa frequência dos 15 dias, né? Com 4 crianças pequenas, né? Daí imagina, 4? sempre tem alguém doente, né? Clima de Curitiba, hein? É uma tradição que não era tão recorrente, né? Por causa das festas de Sul, mas que eu lembro que nós fazíamos. Mas uma tradição que a gente tinha era ali no CHF. Eu lembro que vários domingos à tarde a gente ia no CHF com a minha mãe e meus irmãos e a gente passava a tarde no Centro de História da Família, que hoje até nem sei direito o nome, sempre está mudando, né? Centro do Family Search. Isso, Centro do Family Search. E a gente fez algumas vezes essa mesma tradição, com a mão. Mas com 4, mexer com computador, aí eu acho que não funciona muito isso. E a bagunça é muito grande. Então, a gente sempre faz um lanchinho no refeitório, passeia um pouco pelo templo. Eles gostam muito do escorregador que tem na frente ali, né? Tá bom, aí você foi chamado bispo quando? Olha, eu sempre me perco as contas, viu? Mas fazem 3 anos. 3 anos já. 2021. 3 anos então já. Isso mesmo. 2000 não foi. Tinham 2 filhos na época. Não, nós conversando, 2 filhos, né? Nós conversando com outro bispo falou que foi e usou a palavra espanto, né? Foi. E ele falou, ficou espantado quando recebeu o chamado. E você disse? Aquele sentimento assim meio que de incapacidade, né? A gente sempre tá pronto para servir qualquer chamado, né? Mas pesou assim saber que seria bispo nesse momento, né? Tinha os 2 filhos pequenos e foi desafiador, né? Porque eu sempre o pessoal sempre fala, nossa, tão jovem, né? Já casado com 2 filhos, né? Então a gente fica na cabeça de, nossa, tão jovem, já se bispo, né? E sempre o pessoal comentava, né? Acho que até hoje ainda comenta. Agora 4? E agora 4 filhos. Foi desafiador com 2, agora tá mais fácil. Agora tá tranquilo, 4. Mas eu lembro, né, que na conversa com o presidente da Estaca, que ele teve com a minha esposa, né? Ela relatou, né, um sentimento que o Senhor estava preparando ela. Porque eu acho que eu vejo que quem mais dedica tempo, às vezes, é a esposa e os filhos.
Não só o bispo no chamado, mas de preparar ela para essa ocasião. De mesmo estando com os pequenos e de confortar ela e de preparar ela para isso. Foi, acho que, a experiência de que pude ver que o Senhor capacita, né? E o Senhor prepara e o Senhor proporciona os meios para que as coisas aconteçam. A gente tem que se esforçar para fazer direitinho, né? E continuar cuidando da família. Mas foi uma experiência interessante esse testemunho dela, para mim, assim, me fortaleceu uma ocasião. É bom ouvir isso, bispo, porque assim, eu tive essa experiência de ser chamado um bispo também, né? E eu sempre falo, e falo com um testemunho muito forte, assim, é um chamado familiar, né? É um chamado familiar, não é um chamado para uma pessoa, é para todo mundo. Então eu lembro, né, comigo, né, que eu servi não sozinho, né? Eu servi com minha esposa e meus 3 filhos, e sempre. E eu vejo você fazendo isso, né? Às vezes não estamos na mesma sala, fazendo a mesma entrevista, mas a família do bispo serve, né? Junto com o bispo, né? Ou tá ali fora, ou tá em casa, mas tá servindo. E no fim não interessa muito a idade dos filhos, né? Que nem você vê, né? Tem 4 diferentes, né? Eu tive 3 também, já eram mais velhos, mas serviram junto comigo. Então o Senhor, ele conhece as pessoas e sabe a hora de poder servir. E o que você disse é perfeito, é um chamado familiar. Isso mesmo. Eu acho que é um chamado desafiador, com certeza, mas que traz muitas bênçãos, né? A gente conversou com outros 2 bispos e é engraçado que os 2, eles responderam com respostas diferentes, mas com o mesmo, como se fosse sinônimo, a mesma coisa. Então, ia perguntar para você, bispo, qual foi a experiência espiritual que mais fortaleceu o teu testemunho depois que você foi chamado como bispo? Então, acho que o meu maior papel como bispo, aí que eu vejo que me traz maiores experiências, é poder ajudar os irmãos a se achegar a Jesus Cristo. Eu pude ver em muitas entrevistas como a expiação de Jesus Cristo é real e como as pessoas com um desejo genuíno de seguir a Cristo, o Senhor parece que abre os céus, né? Abre as revelações e essas experiências de ver realmente as pessoas, os irmãos, tendo as experiências com Cristo, né? Tendo a sua fé fortalecida em Jesus Cristo e tendo o elo familiar fortalecido por seguir a Cristo, é o que me traz maior alegria. Principalmente a gente acaba fazendo isso muito mais com os jovens, né? A gente está, no fim, sempre muito perto deles. Jovens, eles são muito inconstantes, né? Tem dias que eles me odeiam, tem dias que eles me amam, né? E é muito engraçado. Mas... Depende do sabor da pizza. Ou se vai ter ou não, né? Se vai ter a pizza, se vai ter ou não, realmente. Porque a gente tem comido muita pizza. Eu queria mudar um pouquinho, bispo. Eu sei que é uma pergunta difícil, porque você conheceu muitos homens inspiradores, mulheres inspiradoras na sua vida dentro da igreja. Queria que você tentasse lembrar aí no teu coração um conselho que você já recebeu e que fez muita diferença em sua vida. Olha, eu lembrei do conselho que meu avô deu. Outro dia eu lembrei conversando com meu pai. O meu avô falou bem assim pra mim. Eu lembro que tava eu, minha prima, né? A minha prima era um pouquinho mais nova que eu. Mas sabe como é menina, né? Sempre mais ágil que os meninos, né? Não é mesmo? Não. Eu acho que sim. Eu testifico. Mas eu lembro que meu avô, ele falou pra mim bem assim, né? César, tu precisa ser mais curioso. De buscar realmente saber, perguntar, realmente ser curioso. Foi um conselho que meu avô me deu, o avô Uriel. Que sensacional isso. Você precisa ser mais curioso.
Eu gostei, eu devia ter 12 anos ou menos. Ou menos. Já bem pequena mesmo. Legal. Eu acho que eu fui uma das jovens mais curiosas da minha aula, porque eu perguntava tudo e questionava tudo. Era até chata, né? Mas eu acho que é super válido isso. Eu acho que quando a gente é curioso, a gente busca com real intenção, né? A gente não tá ali só. E a curiosidade é uma coisa que faz a gente ter o nosso testemunho também, né? Se você tem curiosidade sobre um mandamento, você vai estudar sobre aquilo e você vai viver aquilo. Se você tem curiosidade sobre o seminário, você tem que ir para poder saber o que que é, enfim. Acho que é super válido. Bispo, você sabia? Agora eu vou falar se você tem curiosidade disso, tá? Por acaso você tem curiosidade de saber o que que teus jovens perguntariam para você? Ah, tenho. Então você vai ver um aqui já. Ah, é? Tá? Olha, ó. Olá a todos, me chamo Pedro e muitos me conhecem como Pedrinho, certo? E eu sou da Capone Guia e hoje estou aqui para poder fazer uma pergunta ao Bispo César. Bispo, você e o bispado, certo? São os responsáveis pelos jovens. Então eu queria saber de você o que você espera de nós, jovens, para o futuro e como que vocês, o bispado, podem ajudar nós a crescermos espiritualmente e também na vida profissional. Aguardo sua resposta, bispo. Caramba, hein? Não foi uma pergunta, foram uns 3 ali. É padrão pedreiro. Nossa, é o padrão Pedrinho. Mas mandou bem demais ele. Então, assim, o que esperar dos jovens, né? Aí eu vou falar para você responder lá, para ele lá. Ele tá vendo você. Muito bem, Pedrinho e todos os jovens aí que nos assistem, né? O que eu, como bispo, né, espero dos jovens é que vocês busquem fazer, né? Fazer mais. Eu, como bispo, tenho o papel de conduzir os jovens, né? A gente trabalha muito com a liderança dos jovens, né? Para que os jovens preparem as atividades, os projetos de serviço para os demais jovens e para a aula, né? Então, o meu maior desejo é ver realmente vocês conseguindo se desenvolver, conseguindo organizar as atividades, estamos felizes juntos, brincando, sorrindo e convivendo juntos, tendo essas experiências que são muito sagradas, que só na juventude a gente tem. E também que vocês tenham essa oportunidade, né, de se achegar a Jesus Cristo. Eu lembro que um dos convites, né, falando de conselhos sábios também, né, que eu recebi, era para adquirir um testemunho de Jesus Cristo. Isso quando eu era jovem, através do estudo das Escrituras. Então esse é um dos meus maiores desejos também para a juventude, é que realmente adquira um testemunho do Salvador Jesus Cristo e que consiga encontrar forças nele para enfrentar todos os desafios e para ter o apoio dele nesse desenvolvimento, né? Como você falou, né, Pedro? Que tem que buscar, estudar, se preparar. Recentemente a gente teve aí já algumas conversas, né, sobre isso, né? E eu sei que isso é algo muito importante mesmo, né? Que é este momento que vocês não se preparam só para o futuro, mas que estão vivendo hoje, né? Todas essas experiências. E que, com certeza, né, vai tornar adultos melhores, mais capazes e mais prontos, né, para continuar a servir o Salvador. Muito bem, bispo. E a gente não acabou com as perguntas, né? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Miguel, da aula Capone Guia, e eu tenho uma pergunta para o Bispo César, que também é o meu bispo da minha aula. Então, bispo, como você se vê futuramente na igreja? E uma pergunta muito boa. Interessante, futuramente na igreja, né? Futuramente na igreja faz pensar já não sendo um bispo, né? Verdade. Mas eu sempre me vejo servindo, né? Independente de qual for o chamado. Hoje eu tenho essa oportunidade, né, de poder servir como bispo, mas eu sei que o Senhor vai preparar sempre uma oportunidade de eu poder servir. Eu sempre
gosto de estar ajudando as pessoas, né? É uma das coisas que, inclusive hoje estava conversando com os irmãos, que me traz mais alegria, né? Estar com os irmãos, servir aos irmãos. Então, eu acho que eu me vejo assim, né? Servindo a todos, continuar servindo. Fazer mais uma pergunta para você de um jovem, tá? Se você pudesse escolher um superpoder, sendo um bispo, qual poder você ia escolher? Superpoder. Superpoder. O dom do discernimento. Muitas vezes a gente tem perguntas, né? Ou situações que a gente quer muito resolver, né? A gente quer muito ajudar. Às vezes quer pegar pela mão ou até pelo pescoço. Mas eu sei que eu não posso fazer a minha vontade, né? Eu preciso fazer a vontade do Senhor. E o dom do discernimento é algo que eu tenho ponderado muito, né? Para eu poder ver, em que o Senhor consiga me mostrar o que Ele quer que eu faça para poder ajudar esse jovem. E poder ajudar cada jovem. Acho que esse é um superpoder muito bom. Muito bem. A gente vê vários exemplos nas Escrituras, né? E uma das experiências assim que sempre me chamaram muita atenção, né, de alguém que tinha esse dom do discernimento, né, era Amon, quando ele estava lá diante do rei, ele contou pro rei tudo que estava no pensamento dele. Então, perceber que um jovem consegue ver em mim a revelação do Salvador para ele e que é uma confirmação para ele de que realmente eu estou fazendo o que o Senhor espera e não o que o César quer. Isso acho que é um grande poder, né? Um grande poder. Vamos mudar de assunto. Você gosta de ler isso? Gosto sim. O que você costuma ler e a gente sempre pede assim, uma indicação de leitura, de filme, de série? Bom, o que eu mais costumo ler são as escrituras mesmo, né? Eu sempre tenho o hábito de ir pela manhã, muitas vezes de ônibus ou até mesmo em casa, na preparação, de estudar as escrituras. Então, acho que eu gasto mais tempo com a leitura são as escrituras. Mas um outro assunto mais profissional, assim, né, que tem me interessado muito, é sobre a administração do meu tempo. Para conseguir atender todas as demandas, né, tenho visto alguns outros podcasts, né, sobre isso, né, sobre liderança, né, também. Mas teve um livro que eu gostei bastante, né, que é A Tríade do Tempo, que fala um pouco como equilibrar. Christian, ele mesmo. Como equilibrar, né, a vida profissional, com a família, com a minha vida particular mesmo, né? E eu acho que acrescentaria uma quarta, né? E também, né, com os chamados também do Evangelho, né? Então, é um livro muito bom. Eu não terminei de ler ele, mas o pouco que eu li dele, né, me ajudou bastante nessa administração. Me fez lembrar muito da missão, do planejamento missionário, diário, semanal, mensal, é verdade. Me fez lembrar bastante. Quero fazer uma brincadeira com você. Eu vou falar uma palavra e você tem que responder com o mínimo de palavras possíveis. Não, se for uma, é melhor. Mas você pode, claro, né? Vamos lá. Teu personagem das escrituras preferido? O filho. Uma escritura preferida? Éter 12:27. E era a minha escritura preferida. A minha também. É só que só não. É, homem, essa é boa mesmo. Deus dá fraqueza aos homens, a fim de que se tornem humildes. É uma escritura sensacional. Um mandamento. Palavra de sabedoria. Qual é o propósito da vida? Ter felicidade. Uma data preferida. 23 de setembro de 2017. De 2000, por quê? Agora temos que perguntar, né? Por quê? Por que essa data escolhida? Foi a data para um casamento.
no casamento. É algo que é muito... É uma grande página, né? E que a gente vê que o Pai Celestial, ele quer que a gente esteja mais feliz ainda, né? E viver em família é sempre bom. Com uma companheira, né? Enfim, para quem estiver assistindo, né? A gente aprende muito, se desenvolve muito. E a gente, cada escritura é real, né? É real. E a última, completa a frase para mim. Ser bispo é... Diversão. Muito bom. Obrigada, Bispo, por sua participação. Eu ia falar por sua diversão. Por sua participação. Pois o bispo anterior falou muito legal. Então, tá vendo? A gente queria agradecer e, claramente, você é um bispo muito amoroso para os seus jovens e se preocupa muito com a parte espiritual e também a diversão deles dentro do Evangelho. Isso é visível. E a gente queria agradecer por sua participação aqui no nosso podcast da Estaca Tarumã. E para agradecer, a gente tem um presente para você. É essa caneca do podcast. Obrigado. Para você tomar uns chás, uns leitinho quente. Muito obrigado, muito obrigado. É um presente que a gente valoriza bastante em casa. Tomar uma cervejinha bem bastante. Foi difícil? Não, foi difícil, não. Tá bom, eu pergunto isso porque muita gente... mas fica difícil de estar lá, não sei o quê. Não é difícil, é? Não, não é. Então, Não é. Acho que é a nossa história, né? Acho que o que eu achei mais interessante foi a gente poder contar um pouco da minha história, né? Então, é legal falar da nossa história. lembrando isso. Lembrar, me fez lembrar de muita coisa. Até no conselho do meu avô. Tá vendo? Seja curioso. E é isso que vamos encerrar. Pedindo para todo mundo ser curioso, né? Vamos ser curiosos. Podcast Estaca Tarumã. Até a próxima.